Bom, então estamos iniciando hoje a nossa série A Matéria da Bretanha, o ciclo arturiano na história, literatura e arte. Vou fazer uma introdução para entendermos o nosso plano de voo ao longo desses encontros. Durante mais de 1000 anos, uma série de histórias sobre o rei Arthur e os seus cavaleiros fascinam as pessoas de todos os tipos de formação. Pessoas que nem vivem muito com um contato com a literatura ou com a história, seja da Inglaterra ou da região da Bretanha, conhecem esses personagens e tudo o que eles representam. O que tem nessa matéria da Bretanha que dá uma popularidade tão duradoura para esses personagens? Quais são os temas e os ideais da lenda arturiana, como chamada também por muitos, que apelam a tantas pessoas, não só em diferentes tempos, mas também em diferentes lugares? Nessa nossa série, a gente vai aprender sobre as origens e os desenvolvimentos da história de Arthur e do ciclo arturiano, também chamado de Matéria da Bretanha, desde os finais do mundo antigo até os dias atuais, passando, é claro, pela Idade Média, passando principalmente pelas características e pelas questões da nossa série, que tem uma formação absoluta, que é a era da modernidade, né? Onde o ciclo arturiano ganha força, se modifica e recebe reconteúdizações e atualizações. Então, vamos ter a ocasião de juntos abordar questões importantes. Por exemplo, quais são as bases históricas para essa lenda? Né? Vamos responder à pergunta que todos se fazem: existiu ou não existiu, de fato, um rei Arthur histórico? Muito rapidamente, até para facilitar a nossa tranquilidade e ansiedade, a resposta é sim. Existiu um Arthur histórico, mas a figura histórica de Arthur, que é a fundação dessa lenda e desse mito, não tem qualquer semelhança com essa do rei nobre que muitos de nós imaginam quando se vê em volta das questões da matéria da Bretanha. Com o colapso do Império Romano e a invasão anglo-saxônica da Britânia, né, no século V, o caos e a incerteza, e aí eu falo das Ilhas Britânicas, ele vai assolar todo o mundo europeu ocidental. E vai ser nesse vácuo de poder, nesse vácuo de ordem, e em meio à incerteza que assola a Europa ocidental, que tudo indica que um líder britânico vai surgir para proteger o seu povo e confrontar o inimigo. E as ações desse único homem, por volta ali do ano 500, vai dar origem e fundamento a uma história que cada vez mais vai crescendo, aumentando em complexidade ao longo dos séculos. Então, essa é uma história que vai ser apropriada, reescrita, reconteudizada, retrabalhada por diferentes pessoas e diferentes povos, e quase sempre com interesses diferenciados. Juntos a gente vai explorar as primeiras fontes e as primeiras referências a Arthur nos textos gaélicos e também os textos latinos, que começam a surgir através da compreensão de que um clérigo de nome Geoffrey de Monmouth vai, escrevendo no século XII, produzir uma obra que é um best-seller, contando a história de como um rei do século V modificou a história das Ilhas Britânicas. O Geoffrey de Monmouth vai dizer nos seus textos que o que ele faz é uma tradução de uma obra muito mais antiga. Então, essa personagem, essa figura que aqui surge a um só tempo, para nos informar e trazer a primeira história de fato, que tem nuances do favorito rei Arthur e como que os elementos nas suas histórias se desenvolvem, vem através da pena de Geoffrey de Monmouth no século XII. Então vejam, há um grau já aqui de lenda, porque ele escreve no 12 algo
que teria acontecido no século V. Ele vai ser, no entanto, o primeiro a fazer o vínculo do rei Arthur ao mago Merlin. Geoffrey de Monmouth também vai ser o primeiro a fazer a conexão das damas de companhia com os ideais cavaleirescos, o amor cortesão que perpassa o ciclo arturiano e todas as suas histórias. Então, vai ser fundamental que nós façamos um vínculo desde o século XII, vendo o impacto da obra de Geoffrey Monmouth, explorando como que a literatura francesa, a literatura alemã e a literatura inglesa, cada uma a seu tempo e depois juntas, vão dar margem à lenda que adaptou a obra de Geoffrey, cada um ao seu propósito. Inspirados por Geoffrey de Monmouth, autores como, por exemplo, o anglo-saxão Wace, se escreve com W e C, uma personagem, um autor que vai ser o homem que introduz o conceito da tábula redonda. Né? Essa é uma ideia que não surgia nas primeiras lendas e vai ser acrescentada pelo Wace, esse ângulo normando que escreve dentro da matéria da Bretanha no ciclo arturiano. Logo na sequência, nós vamos encontrar uma velha conhecida de muitos, que é Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes é uma figura importante porque ela vai dar à literatura medieval o primeiro vislumbre do amor ilícito de Lancelot e Guinevere. E a ideia dessa serventia do cálice que depois vai se transformar na ideia do cálice sagrado. Então, a um só tempo, eu vejo o Wace acrescentando a ideia da tábua redonda e vejo Chrétien de Troyes com a ideia do amor ilícito e, principalmente, com a ideia do Santo Graal e dessa busca pelo Santo Graal. Então, essas são ideias que nós vamos explorar e eu estou apenas resumindo para a gente entender por que é necessário fazer todo um perpasso até chegarmos às fontes e aos textos e, por que não, também às obras de arte que tanto encantam e representam a matéria da Bretanha desde a antiguidade até os dias de hoje. Da Alemanha, a matéria da Bretanha segue para a Itália, segue para a Escandinávia e vai muito além. Outros autores medievais vão produzir as suas próprias versões do ciclo arturiano, refletindo e comentando as preocupações, claro, cada um do seu tempo e do seu espaço. Quando a gente se aproxima de fins da Idade Média, depois de séculos de monopólio dos autores franceses, nós vamos encontrar um autor inglês. O nome dele é Thomas Malory, ou Sir Thomas Malory. Thomas Malory é uma figura importante. Ele é importante na medida em que vai ser o único que sobreviveu a recontar essa história de forma coerente, consecutiva e ordeira, numa obra monumental, imensa e complexa, chamada La Mort d'Arthur, A Morte de Arthur. Essa versão vai ser a maior que foi autorada até aqui por um único escritor, e isso vai oferecer um selo definitivo na lenda arturiana para todas as gerações subsequentes. Percebam que até aqui eu falei muito de literatura. Enquanto, claro, a literatura é um meio no qual as histórias sobre o rei Arthur, a matéria da Bretanha ou a arturiana, o ciclo arturiano se vincularam, nós também precisamos comentar, em algumas instâncias, tradições artísticas vibrantes que representaram Arthur e os seus cavaleiros, sejam em registros de pedra, pinturas, tapeçarias, esculturas. Então é necessário compreender isso, porque nós precisamos falar, por exemplo, da primeira e mais antiga representação de Arthur,
que é uma arquivolta, uma escultura em arquivolta que foi encontrada em Modena, na Itália, que data do início do século XI. E nós vamos trazer essa história contextualizada para entender como é que nobres, mercadores ricos e até reis buscaram utilizar a arte para conectar as suas vidas com a vida do rei Arthur. Então era chique você se associar a Arthur. Era chique você ser um dos que pensavam na matéria da Bretanha e viviam aquelas características e aquele mundo. Enquanto que a literatura, logo no início do período moderno, vai ver um declínio no interesse na lenda do rei Arthur, por exemplo, o século XVII é um século onde há muito pouca coisa produzida na arturiana, ou seja, na matéria da Bretanha, no ciclo arturiano, mas vai ser no século XIX, com o período vitoriano, que nós vamos ver um revival através de grandes poetas e também de um grupo de artistas. É nesse momento que vai surgir na nossa história um poeta laureado inglês de nome Alfredo, ou Alfred, também conhecido como Lord Tennyson. Lord Tennyson. E ele, junto com autores, artistas de um ciclo conhecido na Inglaterra como os pré-rafaelitas, vão ser extremamente responsáveis por divulgar a arte arturiana, a matéria da Bretanha. São homens do quilate de Edward Burne-Jones, pré-rafaelita, William Morris, Dante Gabriel Rossetti. E o Alfred Lord Tennyson vai escrever uma obra chamada Os Idílios do Rei. Se eu associo os Idílios do Rei de Tennyson, no século XIX, período vitoriano inglês, com a arte pré-rafaelita, com suas pinturas, gravuras e vitrais, eu vou ter uma imagem arturiana que vai representar uma era perdida de valores e de virtudes que já não mais existem. E essa era, de muitas maneiras, o século XIX, vai pautar o que o século XX, o século XXI enxergam na matéria da Bretanha. Saindo das Ilhas Britânicas e indo para o outro lado do Atlântico, nós vemos escritores da monta de um Mark Twain que vão satirizar a idealização vitoriana do ciclo arturiano, escrevendo obras de caráter jocoso, como a famosa obra Um Yankee de Connecticut na corte do rei Arthur, né? Do Mark Twain. Então, essa nossa série precisa passar pela chamada arturiana. A gente precisa resgatar não só a matéria em si da Bretanha e o ciclo arturiano, mas também como ele se modificou, reconteudizou e se transformou ao longo da história da literatura e da arte. Na sequência, nós vamos fechar essa série examinando como que a lenda arturiana entra no período moderno e contemporâneo, fazendo comentários sobre óperas, filmes, romances e até, por que não, histórias em quadrinhos, gravuras, desenhos, que vão oferecer uma oportunidade única de observar essa lenda, essa matéria. Algumas dessas manifestações de arturiana, como a gente chama, elementos que remetem ao ciclo arturiano na cultura popular, existem objetos culinários com o nome do rei Arthur, existem hotéis, cassinos, locais, cidades com nomes sugestivos como Excalibur, Avalon e por aí vamos. Cervejas até músicas de rap já foram produzidas no ciclo arturiano. E essa comercialização e esse turismo afeta a matéria da Bretanha. Por quê? Porque vários lugares
que são associados com a figura do rei Arthur, por exemplo, o caso de Tintagel, que é disputadamente o local onde o rei Arthur nasceu, vão querer colher os louros do turismo e do dinheiro, do influxo de pessoas e de capitais que a matéria da Bretanha atrai. Quer ver um lugar que também tem uma associação há muitos anos, na verdade há séculos, com a matéria da Bretanha, é a Abadia de Glastonbury. A Abadia de Glastonbury tem sido atribuída por muitos como o local da mítica ilha de Avalon e o local onde Arthur foi sepultado junto com a sua rainha Guinevere. E é claro que precisamos deixar um caminho no século XXI, porque não vai cessar aqui. Um grande número de livros, de filmes, de arte, música, associada à matéria da Bretanha, enquanto a gente estuda, estão sendo produzidos. E não há nenhum indício de que essa figura portentosa do rei Arthur, seus cavaleiros e os demais personagens associados a essa matéria, a essa história, a esse ciclo de lendas, vão simplesmente sumir da noite para o dia. É factual que a imaginação do público, que foi cativada durante 1.500 anos, vai continuar observando, contando e recontando de múltiplas formas por mais outros tantos milênios pela frente os relatos do ciclo arturiano.